Quantos creem que Jesus continua falando conosco? Então abra sua Bíblia no Salmo 85. Vamos ler 5 versos do mesmo, a começar do verso de número 4. Salmo 8:5. Salmo não tem capítulo, salmo é salmo. Então, Salmo 85, versículos 4 ao versículo de número 9. É sempre bom lermos a Bíblia, principalmente numa oportunidade como esta, de meditarmos na sua sacrossanta palavra. Todos encontraram, digam amém. Nos diz assim a palavra do Eterno: torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Vou recapitular: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falarás de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura, ao pecado, ao desânimo, à mentira, à vida errada e errônea. Verso 9: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em toda nossa terra. E você diga amém? Amém. E pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Pois bem, hoje eu quero tratar com vocês sobre o seguinte tema: 3 obstáculos para um avivamento. Existem muitos outros, então eu quero pontuar falando sobre esse tema: 3 obstáculos para um avivamento. E é interessante que essa leitura que nós fizemos é exatamente uma oração em busca de avivamento para o povo de Deus. É um salmo fundamentado nos livramentos que Deus fizera no passado e buscando uma nova dimensão de vida para o povo viver os seus dias presentes. Gente, isso aqui é muito fundamental, porque o salmista, ele começa no verso 4 dizendo: torna-nos trazer, ó Deus da nossa salvação. Eles estavam vivendo num cativeiro, uma vida que não fora Deus que tinha preparado para eles. Todavia, por desobediência, por transgredir os mandamentos do Senhor, o povo estava sofrendo. Tanto é que, basicamente, no verso de número 6, ele diz: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. O povo não tinha alegria, porque sem avivamento, e eu digo avivamento, é a sua vida de íntima comunhão com Deus. É uma vida que você está vivendo no altar de Deus. É um viver completamente diferente.
E ele faz esta oração em busca de uma vivificação para o povo de Deus. Ele, no verso 7, diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O povo estava vivendo em uma calamidade, em um cativeiro. E o salmista aqui pede nesse salmo uma vivificação para o povo de Deus. Todos vocês sabem que o nosso tema do ano está baseado numa oração que alguém fez em busca de avivamento. E quando a gente se volta para Abacuque 3, versículo de número 2, o que ele faz? Primeiro, ele vê a situação do povo de Deus, e ele vê que sacerdotes estão vivendo uma vida inércia, descomprometida ou descompromissada com Deus. Ele olha e vê os levitas do templo, já não tinha mais aquele ardor pela música de adoração a Deus no templo, já não adorava mais a Deus no templo. E ele vê o povo de Deus vivendo um verdadeiro formalismo espiritual. Só rótulo de cristão ou de crentes, mas não vivia a essência do amor de Deus. O que o profeta Abacuque faz? Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Que palavra é esta que o profeta ouviu? Palavra de juízo, a começar do primeiro capítulo de Abacuque, quando Deus começa dizendo o peso da palavra que o profeta Abacuque viu. Deus começa a mostrar para ele a situação real daquele povo. E depois Deus fala de juízo, de condenação. E diante disso, quando Deus termina de falar, o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E ele diz: ó Senhor, e na ira, a mesma oração que o salmista faz no Salmo 85. Senhor, o Senhor esqueceu de ter misericórdia, o Senhor vai ficar irado conosco para sempre. Aí o salmista faz essa mesma oração. E o profeta Abacuque, anos depois, repete, dizendo: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Escute bem, Abacuque quer dizer abraço. Abacuque quer dizer o quê? Abraço. Eu vejo aqui ele pronto para abraçar a Deus para um verdadeiro avivamento. Agora veja bem, somente Abacuque, entre os profetas menores, se mostrou preocupado por um clamor para um avivamento para o povo de Deus. Só Abacuque, dentre os profetas menores naquela época, se mostrou interessado a orar por um clamor, por um avivamento. E é interessante que ele entre os profetas menores e Jeremias entre os profetas maiores. Olha o que diz Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versos 20 e 21. Jeremias o profeta, lamentador, vendo a destruição de Jerusalém nos seus dias, e ele, conhecido como profeta chorão, o profeta lamentador, ele ora dizendo: por que te esquecerias de nós para sempre? Você vê que quando o povo de Deus, quando os profetas, quando os homens de Deus no passado oraram por um avivamento, é porque realmente o povo precisava. E o povo estava em ruína, o povo estava numa miserabilidade muito grande, o povo estava desviado, literalmente falando, desviado. E aí, os profetas oraram, como Jeremias orou.
por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Senhor, a gente ele se sentia aí, Senhor, o Senhor desamparou a gente. É só miséria acontecendo entre o seu povo Israel. É calamidades e calamidades. As nações vêm, tira tudo aquilo que é nosso. A gente planta, na época da gente colher, vem os nossos inimigos e colhem em nosso lugar. Irmão, o povo estava sofrendo. E aí, o que o profeta Jeremias faz? Ele ora pedindo para Deus um avivamento. No verso de número 21, está escrito assim: converte-nos, Senhor, porque avivamento é conversão. E conversão é mudança radical de vida. Ele ora dizendo: Senhor, converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Converte a gente, Senhor, e nós seremos convertidos. Renova, porque avivamento é renovação espiritual. Ele diz: renova os nossos dias como dantes. Como dantes quer dizer, como éramos no passado, como lá no outrora. Não é saudosismo. Às vezes eu falo aqui de tempos passados que a igreja viveu uma glória tremenda, e não é saudosismo. É vontade de que esses dias voltem a acontecer em nossos dias atuais. Pastor, que é avivamento? Irmão, avivamento é quando alguém está quase morto e ele volta a viver. Que isso, pastor? É verdade. Avivamento é quando alguém está quase morto. Eu diria numa palavra moderna e clássica, semi-morto. E esse alguém volta a viver. Irmão, como é que a gente pode falar de avivamento se a gente mal consegue manter as pessoas vivas dentro da igreja? Como vamos trazer as pessoas mortas para um lugar onde as pessoas estão perdendo a vida? Você sabia que as pessoas estão perdendo vida espiritual dentro da igreja? Descomprometida, descompromissada. Só vem ao culto, mas não se dá o luxo de adorar o Deus vivo, o Deus poderoso. As pessoas não querem clamar a Deus nesse lugar. E a Bíblia diz, Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Quando você lê lá alguns salmos da Bíblia, você vê a convocação do salmista Davi, convocando o povo para ir ao templo. Para quê? Para ver defeito na vida alheia, para colecionar defeito na vida alheia. Não, Davi dizia: olha, vamos à casa do Senhor para adorar Ele. Aqui é lugar de adoração. Mas quando não tem avivamento pessoal que se desenvolve no coletivo, não tem adoração verdadeira. Tudo é falso, tudo é descomprometido, tudo é desprovido de uma verdade, de uma veracidade para com Deus. Então, isso não pode acontecer. Como é que a gente vai trazer pessoas mortas para um lugar aonde as pessoas estão perdendo a vida? E às vezes eu vejo o crente que a cada dia que passa, parece que ele vai ficando pior. Parece que é aquela realidade que Paulo escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. E ele fala lá, dizendo: olha, vocês se reúnem no templo para vocês adorarem a Deus, mas ao invés de vocês melhorar, vocês estão ficando cada vez mais pior. Vocês estão piorando. É o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11. Vocês estão ficando cada vez mais pior. Vocês se reúnem no templo para adorar a Deus, mas ao invés de vocês melhorar, ele diz: vocês estão piorando. Como é que nós vamos trazer pessoas para a igreja se a gente não está vivendo esse verdadeiro avivamento? Se nós não temos vida, se nós estamos semelhantes, e eu vou falar
daqui a alguns dias, sobre aquela igreja morta do Apocalipse, uma igreja que tinha nome, está escrito, Jesus disse, se dirigindo para a igreja, você tem nome de que vives, mas estás morto. Tem nome. Hoje a igreja tem nome, mas não tem vida. Tem nome, igreja fulana de tal, igreja cheia do quê? De pessoas, mas pessoas vazias de Deus, pessoas ocas de Deus. Não adianta, né, Felipe? Tudo atento aí? Está ouvindo, né, Felipe? É dessa forma, pessoa cheia de Deus, Preste atenção, avivamento, irmão, é a cura da noiva. Aleluia, essa noiva que está se preparando ao encontro do noivo celestial. Avivamento é a cura da noiva. Outro sim, é a igreja voltando a ter vida. Isto é avivamento, a igreja voltando a ter vida. O avivamento é pessoal. Ele começa com uma vida de renúncia, tá? De renúncia ao pecado. Verdadeiro quebrantamento. Isso é avivamento, verdadeiro quebrantamento. Choro e lamento pelo pecado. Como Tiago escreveu no capítulo 4, versos 8 ao 10. Olha o que Tiago escreveu. Isso é avivamento. Ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. As mãos estão sujas. Como é que você quer adorar a Deus com as mãos sujas? As mãos que desejam limpar outras pessoas, primeiramente precisa estar limpa. Se você deseja limpar outras pessoas, a sua mão primeiro precisa estar limpa. Ele diz, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É vocês que têm que fazer isso. Tiago escreveu, o sangue de Jesus purifica. Não, é você que vai ter que se policiar, que vai ter que se limpar, porque foi você que se sujou na sujeira chamada pecado. É você que vai ter que fazer isso. Limpai as mãos, pecadora ou pecadores, e vós de duplo ânimo, fortalecei o vosso coração. Verso 9, ele diz assim: senti as vossas misérias, as nossas miserabilidades. Isso é avivamento. É quando você sente que você é um mísero pecador, que você não é nada aquilo que você fala, que você rota santidade, mas você não é santo coisa nenhuma. Na igreja é um santinho, lá fora é um diabrinho. Na igreja é um coitado, lá fora é um safado. Ou seja, ele diz, senti as vossas misérias e lamentai. Eu não falei da oração do profeta lamentador Jeremias, orando em lamento, em chorando pela situação do povo de Deus. Ele diz, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E ele fecha as cortinas, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, porque avivamento é humilhação, é o povo que se humilha perante o Deus dos céus e da terra, se prostra, e com o rosto em terra, adora aquele que vive para todo sempre. Humilhai-vos, pois, ou humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Escute bem isso. Eu vou falar aqui dos 3 obstáculos para um avivamento. Quantos obstáculos? 3. Existem milhares. Eu vou só falar de 3. Por isso que eu não usei o termo os 3, porque senão só seria os 3, Os 3, não. 3 obstáculos para o avivamento. Qual é o primeiro obstáculo, pastor? Para o avivamento. Repita assim após mim: a ausência da oração.
Gente, não existe avivamento sem oração. Se você olha para cá, se você almeja, se você deseja, se você quer alcançar um avivamento espiritual para a sua vida, primeiro você tem que entrar pelo caminho da oração. Porque sem oração não existe avivamento. Todos os avivamentos, pode ler na Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, todo avivamento que aconteceram, biblicamente falando, eles iniciaram-se, eles começaram com alguém orando e preocupado com si mesmo e com aquela nação do tempo presente. Não existe avivamento, quer ele individual ou familiar, coletivo ou igreja, não existe avivamento sem oração. O primeiro obstáculo para um avivamento é a ausência da oração. E olha, eu digo oração, o maior motivo da oração não é a bênção pleiteada, mas sim a nossa vida em ininterrupta comunhão com Deus. Porque a bênção pleiteada pela oração, porque tem gente que ora, eu orei para Deus me dar prosperidade, grandes coisas. Eu pensei que você estava orando em busca de um avivamento. Eu orei para Deus me preparar uma casa bonita, Deus me deu. Eu orei para Deus me dar um carro, Deus me... E a sua vida com Deus, a sua vida pessoal, como é que ela está? Como é que vai se desenvolver esse avivamento? Se você não vive uma vida de oração. Então, eu anotei aqui, do primeiro capítulo até o capítulo 3 do livro de Abacuque. Ele faz 3 orações. A primeira oração que Abacuque faz está no capítulo 1, do verso 1 até o 7. Lê lá para você ver. São muitos versículos. O peso que ele vê, tá? Deus mostra para ele qual era a real situação da nação de Israel. Ele faz essa primeira oração, que está do verso 1 até o versículo 7. Você poderia estar mostrando esses versículos, passando assim, só para o povo ver. Depois você lê na sua casa com o tempo. Verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, 6, 7. Você vai ver ele orando a Deus em busca de um avivamento. A primeira oração que ele faz está do verso 1 até o versículo 7. A segunda oração que o profeta Abacuque faz está no versículo de número 12, verso de número 12, e também no capítulo 2, versos 1 e 2. Você vê a oração que ele faz. Ele está lá orando. E Deus está revelando para ele. Tanto é que, a princípio, Deus mostra o peso. Quando se fala de peso, irmão, era uma situação que só Deus poderia mudar. Hoje, quando eu olho para o Brasil, eu entendo tudo. Eu não sei por que crente não entendeu que essa era a vez do Lula. Que poderia ter um santo aí que Deus diz, não, não é santo. É o pecador que vai estar aí. Você não sente, irmão? Você não sente que é Deus que está no controle de tudo? Que ninguém consegue parar ou impedir um plano de Deus. Eu não sei como é que as pessoas dizem que conhece Deus, diz que tem comunhão, e não sente que é Deus dando uma lição para o seu povo. Eu não sei, irmão. Não dá para entender. Não dá para entender como nós não entendemos o agir de Deus. E eu olho assim, eu falo para a Ruth, você vai ver, vai acontecer assim, 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 assim. Daí um dia ela chega para mim, não, mas aconteceu assim, assim, como você sabe? Gente, lê Bíblia, ore a Deus, não saia de casa sem orar, não deita sem orar, fale com Deus sempre, para você ver se Deus não revela. Até as coisas que acontecem na esfera política, Deus te mostra, e você não vai ficar como um bobão, um abestalhado, não, você vai entender o trabalhar de Deus.
Eu entendo tudo. Eu falo, meu Deus, eu entendo tudo. Não é difícil de você entender quando você está em comunhão com Deus. Não é difícil você entender. Ele faz a segunda oração. Capítulo 1, verso 12. Capítulo 2, versos 1 e 2. A terceira oração ele faz. Capítulo 3, versos 1 e 2. Que nós conhecemos. Está escrito aí. Abacuque, filho, você está em Hebreus? Está precisando de um avivamento aí, rapaz. Falando Abacuque, o tempo ele está em Hebreus. É meio parecido, né? Começa com H. Tá bom? Abacuque 3, filho, 1 e 2. Vamos pôr no telão. A oração de quem? Do profeta. Por que não está aí toda a igreja hebreia com o profeta? Por que não está aí, gente, o sacerdote, os escribas? Por que não está aí orando? Porque não é todo mundo que está preocupado com você, não, irmão. Não é todo mundo que está preocupado com a nação, não. E quando eu digo preocupar com a nação, é você orar e entregar na mão daquele que tudo pode. Daquele que dá a vida, mas daquele que tira a vida. Isso aí é oração de gente comprometida com Deus. Ele faz a oração que fez Abacuque, sob a forma de cântico. Interessante. Eu falei, mas oração, e ele faz isso em forma de cântico, ou canto. Por que uma oração em forma de cântico? Ele não queria agredir a santidade de Deus. Sabe por quê? Porque tem umas orações na igreja que são agressivas. Senhor, eu não aceito se tu fizer. Eu não aceito se tu colocar esse homem aí. Eu não aceito se tu... Mas quem é nós, irmão? Às vezes Deus está colocando algo até para nos punir, porque a gente está desviando do foco, não ora mais, fica acreditando em promessas de homem, você esquece das promessas do Altíssimo ao teu respeito. Então, tem oração que são mais colocando Deus na parede, a oração agressiva. Aí o profeta diz, o quê? Eu estou tratando, dizia ele no seu coração, presbítero Eduardo, com algo sério. O povo de Deus está caído espiritualmente. Eu tenho que ter sabedoria para orar. Aí ele vai fazer a oração, e ele não faz a oração reclamando da situação. Ele faz a oração, ao mesmo tempo, cantando. Senhor, eu estou orando, mas faz como o Senhor quiser. Faz como o Senhor quiser. E aí ele faz a oração em forma de cântico. E aí ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e teme. Ele diz, não importa se as pessoas que ouviram não tiveram o mesmo sentimento que eu tive. Mas quando eu ouvi a tua palavra, o meu coração temeu. Eu temi, ouvi a tua palavra e temi. Hoje as pessoas ouvem a palavra rir. Hoje as pessoas ouvem a palavra debocha. Quando Deus usa o pastor, como Deus usou aqui o pastor, ele falou algo extraordinário. Eu olhei para a cara de alguns, estava chupando chiclete. Irmão, pelo amor de Deus, a falta de temor. Ele diz, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Qual era o teor da oração do profeta Abacuque? Clamor pela vivificação. Era uma petição relativa à restauração do povo de Israel. A oração do profeta Abacuque é uma oração relativa à restauração do povo de Deus, o povo de Israel. Gente, isso aqui é muito forte, porque olha lá Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 29 ao 31, quando a igreja lá primitiva, ela estava nascendo, e ela enfrentou muitas oposições. A igreja nova caiu na graça do povo, Deus estava operando milagres, e aí a igreja começou a ter oposição. Isso para amedrontar os crentes, para eles não sair e pregar. Mas olha as atitudes desses cristãos. Diz assim, eles orando, tá? Você pode ver nos versículos anteriores,
que eles estavam sendo ameaçados, mas eles estavam orando, pedindo graça para Deus. E olha o tipo de oração que eles fizeram. Olha o tipo de oração. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Não diz que era para olhar para eles. Olha para as suas ameaças. Os homens estão nos ameaçando aí fora. E concede, está vendo? Olha o que eles estão fazendo. E concede a nós. Eu não tenho nada a ver se os homens lá fora, os governantes, estão fazendo coisa errada. Isso é problema deles. Eu quero que Deus me conceda graça e autoridade para mim nunca me corromper, para mim não aderir às coisas erradas que eles estão fazendo. Eu não preciso condenar, eu não preciso apontar o dedo para ninguém. Eu tenho que pedir graça para Deus. Eles oraram dizendo, Senhor, eles estão nos ameaçando. A nós concede graça, graça aos teus servos, que falem com toda a autoridade. A ousadia aí quer dizer autoridade, a tua palavra. Verso 30, depressa. Enquanto estende a sua mão para matar, não. Irmão, essa oração que é para Deus matar o fulano de tal, não, irmão, eu não oro, não. Eu oro para Deus da vida. Porque enquanto há vida, há esperança. Olha aí, estenda a tua mão para curar, para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Isso é avivamento. Verso 31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E fazia o quê? Ficava na igreja se exibindo, falando em línguas estranhas para lá e para cá, rodopiando, cantando hinos espirituais. Nananina, não. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram e anunciavam com ousadia. O quê? A palavra de Deus, irmão. O que a igreja entende não é de política, a igreja entende é da palavra de Deus. O que nós entendemos, eu fico pensando, tem uns pastores aí enfiando o nariz na política. Eles não foram chamados para isso. Eu já votei, já fiz a minha parte, já votei naquele que eu achava que era o melhor. Ele não ganhou. Opa, Deus tem algo aí para ensinar a alguém. Está ensinando. Eu já fiz a minha parte. Não votei na pessoa errada. Eu vou ficar, irmão, me machucando espiritualmente e desviando do foco que é a igreja anunciar com ousadia a palavra de Deus, irmão. Tem pastores aí que tem uns que até profetizaram aí vitória de candidatos. Tiveram uma vergonha terrível. Irmão, isso é falta de avivamento na igreja brasileira. A igreja precisa urgentemente buscar o avivamento espiritual. Sabe, a ausência da oração é tão forte. Hoje eu vou usar uns 15 minutinhos a mais. João 15:7. Olha o que Jesus falou. Eu falei que o primeiro obstáculo para um avivamento é a ausência da oração. Olha o que Jesus diz. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Não é só você dizer que está em Jesus, que está nele. Se vós estiverdes em mim, mas está no condicional. Tem uma outra condição. E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Avivamento, sim. Salvação de alma, sim. Mudança de vida, sim. Pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. Quem não conhece, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Quantos nós não vivemos essa realidade? Quantos são povo de Deus aqui, irmão? Quantos são povo de Deus? E se o meu povo? É você ou não? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? Não é para se vangloriar, achar que a igreja é maior do que o Estado, achar que a igreja é maior do que os poderes. Não, a igreja não é para competição, não, a igreja ela tem que se humilhar. Enquanto a igreja brasileira não se humilhar, ela vai sofrer os danos. Ela vai sofrer. Sabe por quê, irmão?
que nada daquilo que nós achávamos que ia acontecer, vai acontecer. Sabe por que não vai? É porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Eu entendo o seguinte, que quem controla a minha vida não é político, não é sociedade, não é as pessoas que ditam ordens para mim. Quem rege a minha vida é o Todo-Poderoso Deus. Enquanto você não crê assim, você vai ficar sofrendo, seu esposo vai ficar sofrendo, sua família vai ficar sofrendo, as pessoas que estão à sua volta até vão se decepcionar com você. Você não está entendendo o plano de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Protestar? Não, se humilhar. E depois o quê? Orar. E depois buscar a minha face. E depois se converter. Deus estabelece aí 4 condições. Se converter dos seus maus caminhos. Aí o que Deus disse? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, isso é avivamento. Isto é avivamento. Lê todo o capítulo 7 para você ver, de segundo livro das Crônicas. Depois dessa oração, Deus bradou tão forte que a glória de Deus está lá a partir do verso 1 do capítulo 7. Gente, a glória de Deus bradou tão forte no templo que a Bíblia diz que o sacerdote guerreiro Claudinei, eles não podiam nem entrar e nem sair da casa de Deus, porque tamanha é a glória de Deus no templo. Eles se renderam, até os sacerdotes que estavam profanando a casa do Senhor, naquele dia se converteram a Deus. Gente, o avivamento traz conversão em massa. Quando eu digo em massa, coletiva, até para toda a nação. Essa expressão, e sararei a sua terra, quer dizer, eu sararei a sua nação. Qual é o primeiro obstáculo para um avivamento? Diga assim, a ausência da oração. Deixa eu correr nos outros 2 para terminar. O segundo, pastor, o segundo, ausência da doutrina. Ausência do quê? Doutrina. Sabia? O gotejar da doutrina na igreja. Doutrina é ensinamento. Olha Deuteronômio capítulo 22, verso 2. Deuteronômio 22 e 2. Ó. Não é este, hein? 22 e 2. Tá aí. Goteje a minha doutrina. Procure aí que você já vai encontrar esse versículo. Eu devo ter anotado errado, mas parece que está aí pertinho, 22, 23. Goteje a minha doutrina como chuvisco. E o meu dito, olha, irmão, é o gotejar da doutrina. É você subir aqui no púlpito e dizer, ó, goteje a doutrina de Deus nesta igreja. Ou seja, nós não vamos parar. Tá aí, ó, goteje. É 32, eu coloquei 22, né? Só errei pelo número. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. A doutrina, é o gotejar da doutrina que está faltando na igreja para acontecer nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o verdadeiro avivamento. Atos capítulo de número 2, versos 41 e 42, olha o que está escrito. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, isso é avivamento, agregaram-se quase 3.000 almas. E o que me chama a atenção é o verso seguinte, que diz assim, e perseveravam na doutrina. O povo hoje não quer perseverar mais na doutrina. E quando o pastor ensina, eles não querem aceitar. Eles acham que sabe mais do que o pastor. O problema da nossa geração é que as pessoas... Eu tenho mais de 40 anos de pastor. As pessoas acham que sabem mais. Não, eu posso tomar o meu posicionamento. Eu posso tomar a minha decisão. E não aceita instrução daquele que já viveu no passado, que já viu o que Deus fez e está preparado para ver o que Deus vai fazer.
Gente, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que mais? Na comunhão, no partir do pão. E eles não se afastavam da oração. E nas orações. Então, cotejar da doutrina, ensinamentos bíblicos. Olha o que Paulo falou, segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Verso seguinte: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quer mais? Provérbios 4, verso 13. Vamos correr nas escrituras. 4 e 13, provérbio. Pega-te a correção. Deus está corrigindo alguém aqui. Quer avivamento? Adere o ensinamento da palavra. Quer avivamento? Ore mais. Aí está escrito: pega-te, ou pega-te a conversão, ou pega-te a correção, e não te largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Você está vendo que os ensinamentos, correção aí, é a correção de Deus. Os açoites de Deus para mim e para você. As admoestações, as instruções de Deus para mim e para você. É vida. Está escrito aí. Porque ela é a tua vida. Tem mais. Ausência de doutrina. A gotejar a doutrina. B, os ensinamentos bíblicos. O terceiro, pregação do evangelho. A pregação da palavra. Jeremias 23 e 29. Deus brada no tempo do profeta Jeremias dizendo: ó, não é a minha palavra como fogo. Você quer avivamento, irmão? O avivamento está aqui, ó, na palavra. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo. O que é martelo? Todo mundo sabe, né? Que esmiuça a penha. Tem uma rocha ali, tem uma pedra, você vai batendo na pedra, e daqui a pouco vai saindo alguns pedaços, e vai esmiuçando aquela pedra, esmiuça até uma penha com um martelo. É esta a nossa geração. O coração está como pedra, e só a palavra como martelo para esmiuçar esta penha, essa grande rocha que está no coração das pessoas. É a pedra do evangelho. Jesus, ele diz: eu sou a pedra angular da esquina. Jesus é a pedra. Amém? Hebreus 4 e 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra é o que? Viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Colossenses 3, verso 16. Irmão, é Bíblia. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Por isso que eu gosto de crente, irmão, que anda com a Bíblia. Eu não sou crente contra o crente ter o celular na Bíblia, mas celular, irmão, é para outra coisa. Bíblia, você vai se familiarizando com ela, você risca aqui, você anota ali. É Bíblia, gente. O cristão tem que andar com a Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. Esse dia um homem quase 2 metros, um pastor na internet, eu estava andando por lá e eu vi: pastor fulano tal tem a palavra. Aí ele, quase 2 metros, chegou com um celularzinho assim. Mano, abre a Bíblia. Abre a Bíblia, você está com o celular? Como é que eu... Abre a Bíblia, irmão. Ou aciona o celular. Um homem quase 2 metros. Dá para levar uma Bíblia maior do que esta. Aí um celularzinho desse tamanho. Eu não sou contra, uma hora você esqueceu, ou não deu tempo de pegar, leu ali no celular, mas ande com a sua Bíblia. Sabe por quê? Porque a sua Bíblia é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás lá no deserto, usando o quê? A palavra de Deus. Satanás vinha com as suas investidas. Aí Jesus dizia: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. Jesus venceu Satanás através da palavra. Nós venceremos o diabo através da palavra. E eu vou finalizar. Primeiro obstáculo para um avivamento: a ausência de oração. Segundo, a ausência da doutrina. E o terceiro, a ausência do temor. Ausência de temor. Ausência de temor. Você sabia que o povo hoje está perdendo o temor a Deus? Quando eu digo temor, não é apenas um respeito reverente, mas está perdendo o temor. As pessoas, antigamente as pessoas jamais apontavam o dedo para um pastor, jamais murmurava contra um pastor, até porque se o pastor entregasse, você viu o pastor Paulo, quando entregou um homem na mão do diabo, o que virou? Ele entregou Filemão, ele diz, Filemão não, ele entregou Fileto na mão do diabo. Ele diz, eu entrego ele na mão do diabo. O diabo entrou na vida daquele homem e acabou com tudo na vida dele. Gente, as pessoas estão perdendo o temor. Murmura contra as igrejas, murmura contra os pastores, fala mal de um, fala mal de outro, quer que, sabe, diz que é salvo, diz que ama, mas quer a morte de alguém. Eu não posso imaginar uma igreja nesta situação dos dias de hoje. Como é que eu, cristão, posso desejar a morte de alguém? Como é que eu posso fazer isso como cristão? Pode ser o pior inimigo meu. Eu me lembro quando mataram meu pai, uma foiçada na cabeça, e eu vi o meu pai, o seu corpo, quase o pescoço e a cabeça separada do corpo. Eu olhei, entrou em mim um espírito de vingança. Eu era novo crente, eu disse, não, eu vou me vingar. Não é possível. O sangue do meu pai ali, e eu vi ali aquela cena, meu pai caído, o cara veio com uma foice, ele amolou aquela foice 3 dias para matar o meu pai. E aí veio por trás e deu uma foiçada no pescoço do meu pai. Quase separou, Matias, a cabeça do corpo. Entrou em mim um espírito de vingança. Falei, eu vou matar. Eu vou matar. E eu saí chorando. Aí eu fui orar dentro de uma mata sozinho. E aí Deus falou comigo, filho, não faça o que você pretende fazer, porque minha é a vingança, eu te recompensarei, diz o Senhor. Não faça isto. Falei, Senhor, então tu vai ter que mudar o meu coração, porque entrou nele uma grande ira. E Deus me disse lá dentro da mata, de joelho. Esse dia eu estava andando lá por Guaracindo, eu olhei, falei, ó, a mata aqui agora virou casa, que era uma mata que ficava bem próximo à nossa casa. Agora virou tudo uma casa populares lá. Falei, aqui nessa mata eu fiz uma oração muito forte. Aí Deus disse, fique tranquilo, eu vou tirar esse sentimento de vingança do seu coração. Não demorou 3 dias, eu já tinha paz com Deus. E eu já estava orando por aquele homem que fez aquela tragédia com meu pai. Eu já estava orando. Gente, vamos aprender, vamos voltar aos primórdios do Evangelho. Vamos ter temor de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Atos capítulo 2, verso 43. Depressa, agora nós fechamos as cortinas. Atos 2 e 43. E em cada alma havia temor. Em cada alma, era o início da igreja primitiva, tinha muita gente, mas em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelas mãos dos apóstolos. Que mais? Eclesiastes capítulo 12, verso de número 13. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, de toda mulher. É o dever. Você temer a Deus, guardar os mandamentos, é o dever de todo homem,
de toda mulher. Temor ao ouvir a palavra, como Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E finalmente, temor em guardar, olha para cá, no coração os seus mandamentos. 1 Samuel capítulo 12, verso de número 24. Finalizando já. Tão somente temei ao Senhor. Temer quem? Ao Senhor. Não é homens, não. Você está pensando que você precisa temer homem? Não, não precisa ter medo de nada. Você tem que ter medo de Deus, temer a Deus. Temei ao Senhor e servi-o fielmente. Aí está o diferencial, o divisor de água. Quando você está servindo com fidelidade, você não tem medo de nada. Pode cair o mundo em cima de você. Pode desabar tudo em sua volta. Você não teme. Temei a Deus e servi-o com fielmente, com fidelidade, de todo o vosso coração, porque vede com grandes coisas vos fez. Finalizando, Salmo 111, verso de número 10. Fica em pé. Salmo 111, verso 10. Hoje nós vamos até cantar, porque essa palavra está gostosa. Gente, eu sinto o fervor de Deus. Isso é avivamento, gente. Avivamento, olha para cá. Não é gente pulando na igreja, saltando, plantando bananeira, correndo para lá e para cá, rodopiando. Nananina, não. Avivamento é quando o seu coração queima ouvindo a palavra. É quando as verdades de Deus vêm contra o seu ego. Sabia? Quando eu saio da igreja pesaroso, é o dia que eu estou mais crente. Que isso, pastor? Eu pensava que o senhor saía... Não, tem dia que eu saio pesaroso, que Deus falou comigo cara a cara, até machucou meu coração. Senhor, o senhor está falando demais comigo. É Deus me convertendo e colocando eu para viver uma nova dimensão de vida. Colocou o salmo lá, que eu pedi, 111, verso 10, só para finalizar, coloca lá para os irmãos ver. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Vamos adorar? Vamos adorar. Gente, vamos buscar o avivamento. Estamos vivendo o último avivamento da igreja. Ou a igreja se posiciona em fazer algo relevante para Deus, ou a igreja será sucumbida